Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meus pais se separaram porque o meu pai era muito violento, batia muito na minha mãe e todas as vezes ela saía machucada das brigas. Eu e o meu irmãozinho ficávamos desesperados, sem saber o que fazer, só com medo. Até que um dia ela cansou e enfrentou o meu pai com o próprio revólver dele. Chegou a atirar na perna do papai. E foi gente entrando e saindo da nossa casa e prometendo acabar com a vida dela e com a nossa também. E sabe, o meu pai não era boa coisa. Ele vivia no meio da bagunça, das coisas erradas, e a minha mãe só descobriu depois de alguns anos de casamento. E aí, ela disse que não iria aceitar aquele tipo de vida. Dizia que o comportamento dele podia influenciar a nós, que éramos crianças. E ele não ligava. Sempre respondia que o que tinha que ser, seria. E afirmou que se ela tentasse sair de casa e nos levar, ela iria acabar num buraco. Mas ela foi forte, sabe? E não teve medo das ameaças. Tanto que numa briga, ela acabou atirando nele. E eu acredito que foi Deus agindo, porque depois daquela confusão, ele nunca mais voltou para nossa casa, sumiu das nossas vidas. Mas sempre aparecia alguém dizendo que tinha visto ele por perto, rondando, e ela vivia com esse medo. Mas não tinha o que fazer, sabe? Nem para onde ir. E por isso continuamos morando ali. E graças a Deus, o meu pai acabou nos deixando em paz. E a minha mãe começou a trabalhar, mas tinha muito medo de deixar a gente sozinhos em casa. E por isso acabou trazendo uma sobrinha dela, a Nádia, para morar com a gente. Ela tinha uns 19 anos e não gostava de trabalhar. A mãe dela andava meio sem paciência com ela, sabe? Porque a minha prima só queria ficar deitada assistindo televisão. E a minha mãe achou que pelo menos com a Nádia ali, alguém ia olhar a gente. Mas não era bem assim, sabe? Porque a Nádia tinha preguiça de tudo. Quem preparava o café do meu irmão era eu. E quando a minha mãe estava prestes a chegar, faltando poucos minutos, a Nádia corria, levantava do sofá, lavava a louça, nossa, rápido, e colocava a gente sentados, como se estivesse cuidando de nós o tempo todo. E naquela época eu tinha apenas 8 anos e o Maicon 6. E eu me lembro muito bem de algumas coisas. Outras foram me contando, e então eu juntei tudo para escrever essa minha carta. Bom, e aconteceu que um dia eu saí para a escola e a Nádia e o Maicon ficaram dormindo. Ele ainda estava se recuperando de uma gripe, sabe? E a mamãe pediu para que a Nádia não levasse ele na escola. E os dois ficaram lá, e eu fui sozinha. E quando eu voltei da escola, não tinha ninguém em casa. Eu fui até a Dona Lia, que era uma vizinha nossa, e perguntei se ela tinha visto a Nádia e o Maicon. Foi aí que ela me disse que o meu irmão tinha sofrido um acidente. Contou que a Nádia e a minha mãe estavam com ele no hospital e pediu para que eu esperasse na casa dela. Mas eu quis saber mais, sabe? E a Dona Lia não sabia direito. Só falou que ele tinha pego a bicicleta e sido atropelado na avenida. E na hora eu entrei em pânico e comecei a chorar sem parar. E ela pediu somente para que eu me acalmasse, disse que tudo ia ficar bem. E como eu não conseguia, ela pediu para que eu entrasse. Falou que ia fazer alguma coisa para que eu comesse,
Mas, mesmo colocando o prato na minha frente, eu não consegui comer nada. Eu só sabia era chorar. E já no fim da tarde, a Nádia chegou. Contou que o Maicon tinha se levantado escondido, pegado a bicicleta e ido andar na avenida. E um carro acertou ele em cheio e ainda passou por cima. Olha, segundo ela, os médicos não estavam nem dando muita esperança. Bom, e os primeiros dias foram os piores. O Maicon ficou internado, cheio de aparelhos, e elas só podiam entrar por poucos minutos. E ele não falava, não abria os olhos, e cada vez que algum médico aparecia, o coração da minha mãe disparava. E os médicos eram sempre muito cuidadosos e diziam que as próximas horas eram decisivas. Depois diziam que eram os próximos dias. E a esperança sempre vinha acompanhada de medo. E a Nádia passou todos os dias se culpando, pedindo perdão para a mamãe, falando que se o Maicon saísse daquela, olha, ela ia mudar. A minha prima fez até uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Eu nunca vi ela daquele jeito, sabe? A Nádia nem de orar gostava. E durante a internação dele, só vivia de joelhos no chão. E deu até dó dela, porque ela só chorava. E a minha mãe teve uma paciência que eu nunca esqueci. Não julgou a minha prima, não levantou a voz, não apontou o dedo. Na verdade, ela não disse nada que pudesse virar mais dor. Só ficou ali, firme, sustentando o que dava para sustentar. E enquanto isso, muita gente falava. E a minha mãe, olha, se calava. E naquele silêncio dela tinha fé, tinha cansaço, tinha amor. E claro, tinha uma força que eu só fui entender depois de grande. E a família caiu em cima da Nádia. Diziam que ela era uma irresponsável, que tinha avisado a mamãe que ela era uma preguiçosa. E falavam sem parar. Mas a mamãe só pediu que ninguém julgasse e que aquilo já estava doendo demais. Mas graças a Deus, o Maicon resistiu. Ele foi melhorando aos poucos, foi pouca coisa, quase nada, mas foi o suficiente para minha mãe chorar de alívio. E com o passar dos dias, ele começou a reagir melhor. Ainda estava fraco, bem machucado, mas vivo. Os médicos até, antes que não davam esperança nenhuma, começaram a dizer que ele estava surpreendendo, que criança tinha muita força e que nem sempre dava para explicar. Bom, e ele ficou internado por algumas semanas. E não foi fácil, mas ele sobreviveu e pra gente, só isso já era um milagre. O Maicon ficou com uma sequela leve, pouca coisa, mas que levou para a vida toda. Era um mancar quase que imperceptível na perna, nada que o impedisse de viver, mas o suficiente para lembrar todos os dias do que tinha acontecido. E em dias frios, ou depois de muito esforço, a perna doía mais, mas ele aprendeu a conviver com isso. E sabe de uma coisa? Bicicleta em casa? Nunca mais. Nunca mais entrou uma bicicleta nem na vida dele e nem na nossa. E depois do acidente, a Nádia criou foi juízo e começou a cuidar da gente como uma galinha cuida dos pintinhos, sem contar que nós fomos com ela para a Aparecida do Norte para cumprir a promessa. E sabe, a mamãe acabou sendo mandada embora e arrumou um outro trabalho mais perto de casa. Era uma fábrica de produtos de limpeza e foi uma mão na roda, porque assim
Ela conseguia vir almoçar em casa e ainda buscar a gente no horário da saída. E foi ali também que a mamãe arrumou um emprego para Nádia, na mesma empresa que ela trabalhava. E aí, a nossa vida, que era apertada, foi ficando mais abundante. E a Nádia começou a dividir as contas com a mamãe. E com o tempo, as duas decidiram que não queriam mais morar ali. E então procuraram uma outra casa e conseguiram uma bem pertinho do trabalho delas. A gente também mudou de escola, fizemos novos amigos e a vida seguiu. E foi bem nessa época, quando a vida estava acontecendo, que o meu pai apareceu de novo. Eu não sei como ele nos encontrou, mas começou a perseguir novamente a mamãe e fez ameaças, e uma vez até entrou dentro de casa e avisou que, com ele, portão não tinha cadeado, porta não tinha chave, e disse que entrava na hora que quisesse. E a gente não tinha paz. E foram 2 meses de agonia dele aparecendo a qualquer hora, obrigando a mamãe e a Nádia a fazer comida para ele. Mas deixou finalmente de perturbar quando o papai foi morto. E eu vi quando a minha mãe recebeu a notícia e até pulou de alegria. Olha, a Nádia recebeu um cargo de liderança na fábrica. E a mamãe também mudou de setor e depois ganhou uma promoção. E juntas decidiram comprar uma casa. E como as casas eram muito caras, acabaram comprando um terreno e alguns anos depois começaram a construir. E foi assim que a gente se mudou para Poá. E todos os dias a mamãe e a Nádia saem de madrugada para o trabalho e só voltam bem à noitinha. E foi com muita luta e sacrifício que a nossa casa ficou pronta. Bom, hoje eu sou casada, tenho um marido maravilhoso, o André, tenho uma filha, Laís, e a minha mãe mora comigo. O meu irmão se casou, tem 2 filhos e mora na casa que a mamãe construiu. A Nádia se casou, mas hoje é viúva e uma das netinhas dela mora com ela. E sabe de uma coisa? A minha história não fala de pessoas perfeitas, fala de gente que foi obrigada a amadurecer no susto. A Nádia não virou uma outra pessoa por escolha bonita. Ela mudou porque a vida a apertou e não deu espaço para erro de novo. E a minha mãe entendeu isso. E o resultado disso tudo não foi uma vida ideal, foi uma vida possível. E eu e o meu irmão somos provas vivas de que 2 mulheres conseguiram transformar dor em sobrevivência. E isso se fez grande e sem enfeite.